Ah, Bom, eu não tava ouvindo, cara. Tava tudo fechado gente, aqui. não, meu marido tá tendo um ataque, tá ligando pra polícia. É impressionante o som que chega lá dentro. Você viu que aquela moça provavelmente vem Tá indo daquelas tocar, casas, né? tá indo tocar, porque a gente é o fim da picada. O William tava tendo Cara, um pequeno ataque. Eu vou te falar o seguinte, é uma coisa de louco. Eu me sinto muito, mas muito agredido com esse tipo Nossa, de eu coisa. também. Isso me tira do sério num nível que eu paro pra pensar comigo mesmo. Eu não deveria me importar tanto com isso. Você precisa, todo mundo precisa se importar. Não é? Porque senão a gente normaliza uma coisa que de normal não tem nada. Mas aí tem o outro lado que é, eu fico com um sentimento de culpa. Pô, eu tô errado de não aceitar isso, de não tolerar isso. Você normaliza esse movimento cultural, você normaliza a quantidade de mulheres que apanham todo dia. A partir do momento que isso se torna cultura pop, ela expande, né? Então quem eventualmente não vivia isso, passa a viver. Ou passa a achar normal, ou passa a achar que faz parte. E eu acho que a gente não ganha em nenhuma das três situações. A gente não ganha, né, Não cara? ganha. Assim, não é possível que a gente ganhe algo quando tem alguém sofrendo na relação, gente. Não tem o menor sentido isso. Cara, que doido a gente começar a carona falando disso. E aí eu te pergunto Não, assim... e olha que você foi premiado, porque isso foi eu moro aqui faz 10 anos. E nunca aconteceu. É a primeira vez que eu ouço isso. Eu que sou pé frio. Viviane, eu tenho tantas agendas ocultas hoje, se você soubesse. Se você soubesse, você sairia desse carro correndo. Então vamos lá. Se define pra mim. Ah não, gente, a gente é, não só eu, né? Aham, qualquer nós pessoa. todos, todo mundo é muito pra se definir, né? Pra se definir em exatamente, 3, 4 palavras. isso, exatamente. Mas você sabe que eu trabalhei com um guri uma vez, que era uma pessoa tão querida, chamava Marcelo, a gente chamava ele de Marcelinho. Aham. E ele falava, trabalhar com você é intenso, enso. Boa, legal, Então eu acho que, de certa forma, me define. legal. Mas me define porque aí eu gosto, quando alguma coisa é significativa pra mim, eu vou fundo, eu Boa. vou de verdade, vou com tudo que eu tenho. Agora eu vou virar Diabo Veste Prada. Não, peraí, volta ali. O convite pra ir pra Toyota foi um convite que eu não esperava, Tá, que chegou num momento bacana certo. e que eu achei que era hora de concentrar, porque... Focar. É porque eu cuido de uma região que é grande, são 40 países, então ela exige uma... Deu um friozinho na espinha quando apareceu? Ou você falou, não, putz, é isso. Eu me preparei esse tempo todo pra esse convite, porque tem muito isso, né? Não, foi inesperado. Eu comecei, foi um hunting, né? Não foi a empresa que me buscou diretamente. Tá. Quando veio, eu não apostei muito nisso. Eu falei, bom, eu não tenho nada a ver com esse setor. É uma aposta forte, né? Sim. De um setor, de buscar uma pessoa com um perfil muito diferente das demais que estavam lá. Agora, o que me moveu sempre foi um desafio. O que me move é o frio na barriga, claro que eu tive. E é tão legal, né? Não, e assim, eu tenho frio na barriga toda vez que eu ponho o pé numa sala de aula diferente. Eu tenho frio na barriga quando eu começo um trabalho diferente. Eu tenho frio na barriga quando eu recebo alguém novo pro time. Porque eu quero que seja bom, e assim, então é significativo pra mim. É uma coisa que eu quero fazer bem feito. Mas... E deixa a gente tenso no sentido de afinado pras coisas, né? Assim, de disposto. Tá legal, tá Então, legal. tem sido uma experiência simplesmente incrível. É muito bom. Eu vejo você, eu acho que você tem a bichogrilice acadêmica e eu acho que você tem o Diabo Veste Prada corporativo com a doçura necessária. Eu acho que com o passar do tempo você foi crescendo na escala corporativa sem ir se endurecendo. De fato. A questão do feminino no trabalho, a questão da mulher no trabalho chegou pra mim como uma preocupação muito tarde. Muito tarde. E assim, eu sei até te dizer como, na Votorantim, porque eu acho que a questão do masculino era mais evidente. A segunda é que eu tinha uma pessoa no meu grupo muito querida que foi pra Casper, por sinal, pra assistir um seminário que tinha a ver com o Dia da Mulher. Tá. E ela voltou e falou assim, Viviane, sabe o que eu fiquei pensando?
você devia fazer alguma coisa nesse tema. Você tem uma posição bacana, as pessoas te ouvem. Acho quase um absurdo você não falar nada. Então o que nós vamos fazer? Eu falei, nossa, eu também te amo, viu? E aí eu vim, a MSD, que foi a primeira empresa que eu trabalhei, essa pauta não era uma pauta gigante, ela era mais masculina, mas eu nunca me senti prejudicada, ou sei lá, eu nunca me dei conta de nada que pudesse interferir na minha carreira pelo fato de eu ser mulher. Certo. Com o tempo, eu fui me dando conta que eu era exceção e não a regra. E aí rola uma, um sentimento de, será que eu não tô sendo egoísta de não ter... Porque eu, por acaso, né? Porque foi um por acaso. Ou não ter me dado conta, ou não ter vivido isso antes. Será que não é uma pauta suficientemente relevante para ser debatida? E eu comecei a prestar atenção nisso e eu acho que sim, é uma pauta relevante para ser debatida. Mas aí vem exatamente o que você comenta comigo. Eu não quero virar um homem de saias, não é nisso que eu acredito. Eu acredito em diversidade de verdade. Não é? E assim, e eu sou bastante atenta a isso quando eu acho que estamos endurecendo, aí eu faço questão de rosa, faço questão de, assim, de demonstrar que assim, o ambiente bom a força é um ambiente, das mulheres. Porque é pra todos. Não é? Aí você fala assim, bom, mas qual característica feminina? É característica de diversidade, não é só de homem e mulher. É de todo mundo. O meu primeiro chefe, né, um dos meus primeiros chefes, foi melhor do que o melhor chefe que eu sonhei pra mim. Isso é marcante na vida de alguém. Né? Assim, as marcante para o bem e para o mal. Não, para tudo. Né? Mas felizmente não consigo pensar muita coisa negativa, não. Foi muito bom. Tá. E aí eu eu digo pro pós, que aí depois nenhum outro chefe é tão bom quanto o primeiro. Não, mas aí você trabalha no campo da possibilidade. Quer dizer, você tem que postar. Tá. Porque uma hora você é chefe, né? E assim, é muito mais difícil ser chefe do que você ser parte, né? Sim. Porque lidar com a expectativa alheia não é uma coisa simples, né? Não, assim, não é... Você vai falar assim, beleza. Assim, vem muito... Tem hora que as dimensões de time são tão difíceis que você não pensa. Eu queria só ser pipoqueira hoje, com sal sem sal, né? Porque tem hora que é complexo. Você, sabe, fazer toda uma engenharia para todo mundo estar bem, feliz, motivada. Não é simples. Não é porque simples. Ter um bom time, cuidar das pessoas é um trabalho de CPF, não é um trabalho de faz igual para todo mundo. Não funciona assim. É super bacana, assim, a gente falar, né, de comunicação, de mão dupla, das pessoas falarem o que elas quiserem, mas quem cria esse contexto é o gestor. Com certeza. Então a gente tem um espaço de construção aí. E a gente também tem algumas questões históricas pra gente dar conta. A gente teve um boom no Brasil de crescimento de empresas, que foi um período tão rápido que a gente promoveu os bons técnicos a cadeiras de gestão, sem contar para eles que para liderar precisava de umas coisinhas a mais, né? Não só fazer bem aquela tarefa. Exatamente. Então, a gente paga essa conta, né? De ter um gestor que não teve um gestor legal no passado. E faz isso até hoje, né? E que faz com a mão dura. Agora, a gente precisa demonstrar que é possível fazer diferente. Eu não preciso ser grosseira para fazer algo bacana. Nada disso. E aí eu vou fazer a ponte com algo que você comentou lá atrás. Eu faço questão de ser doce. Porque você não precisa ir com tudo, assim, né? Quebrar as pessoas para elas melhorarem. Aliás, esse é o pior da conta, né? Você quer que dê errado, você erra na força. Não é isso que as pessoas Porque a pessoa esperam. Começa a fazer o mínimo para não ter. Claro, isso é aí. uma relação de tensão, uma relação de medo. Isso, não funciona. É isso. Então, eu brinco, precisa um pouquinho de arte, né? Precisa um pouquinho de cuidado. O ambiente de e trabalho, a comunicação entra nisso, ajudando completamente. Eu acho que é esta comunicação que faz diferença nas empresas. Não são os canais de comunicação por eles só. É como é que eu crio uma relação de confiança e de conforto, que eu não tenho medo de colocar os problemas à mesa, de que eu antecipo o que está vindo pela frente e ajuda a empresa a tomar melhores decisões, de que eu posso falar francamente o que está acontecendo comigo, se eu preciso de apoio, de suporte, né? Ou, enfim, se algo precisa ser olhado para acontecer melhor. A gente estava falando de comunicação corporativa, na nossa área particularmente. Comunicação corporativa, comunicação interna, comunicação com empresarial, administrativa, stakeholders, blá, 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 tudo é comunicação. E a gente falando no telefone, eu falei, antes da carona, eu falei, vamos conversar de comunicação interna, não sei o que você falou, Mussarela, eu nunca fiz comunicação interna. Eu fiquei com uma raiva de você, Vivi.
porque eu peguei e falei, essa mulher tá querendo me enganar, cara. Não tô. É que sabe o que acontece? Não, calma, aí eu peguei e fui olhar sua bibliografia. Aí tá lá, ela lança um livro de comunicação com empregados. É isso. Aí ela tem outra lá, diálogos, compreensão e não sei o quê. A outra, diálogos com CEO e tal. Eu falei, tudo é comunicação interna, cara. Como que ela não trabalha com comunicação? Aí eu fui ver os cursos dela na Casper. Muitos deles são comunicação interna. Eu falei, como que ela nunca fala? Eu falei, pô... E aí assim, se não existisse Viviane Mansi, eu falo o seu sobrenome certo, é Mansi? É isso mesmo. Se não existisse Viviane Mansi, não existiria a comunicação interna no Brasil. Exagerado. Exagerado. Não sou. É sim. Não sou, cara. Você já formou quantos caras que estão aí no mercado? Eu sei que isso tudo que você fez é um plano de dominação de mercado da comunicação interna, que você vai dominar todo mundo, cara. Não é? Ó, por partes. Vamos lá. Eu acho que ao longo da minha carreira inteira, apenas uns 2 anos eu trabalhei exclusivamente a comunicação interna. Tá. De você atuar na comunicação interna. Não, de atuar diretamente, né? Porque você atuou mais em comunicação. Em comunicação, ou seja, sim, eu sempre tive uma atividade que foi meio variada, né? Comunicação interna, marca ou comunicação externa junto. Relação pública. Vários contextos. Mas, como a minha jornada universitária, né, acadêmica, ela esteve muito ligada, meu mestrado foi devotado a isso, tudo que eu fiz depois foi devotado a isso, então as pessoas atrelam fortemente meu nome a essa área que eu mesma nem chamo de comunicação interna, eu chamo de comunicação com o empregado. Sim. Do meu dia a dia, eu acho que tudo que a gente faz de comunicação no campo das organizações tem que começar dentro de casa, porque senão não faz sentido. Sim. Quer dizer, como é que eu projeto uma coisa pra fora que eu não sou? Então, essa demanda de, olha dentro de casa, o que é que a gente está fazendo, qual é a nossa crença fundadora, por que a gente faz o que a gente faz, qual é o nosso compromisso, ele começa com uma discussão dentro de casa. Então, eu sempre estive muito ligada a essa questão, por mais que o trabalho fosse variado. Vamos trazer para o nosso assunto, então, esse livro aqui, que eu achei muito legal, que é justamente, que foi uma das coisas que a gente conversou, que é o nosso caminho inverso, né? Exatamente. Ou seja, a gente pega muito livro lá de fora, traduz, tropicaliza, traz para o Brasil, e esse aqui está fazendo o caminho inverso. Caminho inverso. Ele partiu de um projeto feito aqui no Brasil. Tá. De a gente olhar pessoas com características muito diferentes que tivessem algum laço ou um lastro em comunicação com empregados, chamou para escrever um livro no Brasil. Aí a Palgrave viu, por meio da Gale, que é uma das editoras, e a gente começou uma conversa sobre como ter esse livro nos Estados Unidos, especialmente por conta dos estudos de América Latina. A gente atualizou alguns dos materiais que a gente tinha publicado no que a gente chamava de livro verde, convidou outras pessoas que tinham a ver com as temáticas que a gente entendia que eram discutidas mais fortemente fora, e fez uma nova edição do livro, já muito atualizada, para o mercado americano. Então isso para nós foi um desafio, muito intenso fazer um processo como esse. Muito intenso. Não é só traduzir para o inglês? Não, de jeito nenhum, mesmo porque a gente aproveitou pouco dos materiais. Eu jogava no Google e falava, traduz aí, Google. Uma coisa é você falar um inglês para quem não é nativo, né? Outra coisa bem diferente é para quem é de lá. Com certeza. Então, muitos materiais foram criados em inglês. Certo. Muitos foram atualizados, teve muita atualização de dados. Então, ele é um livro novo, né? Não foi um livro aproveitado. Agora, é uma responsabilidade, né? Uma coisa que a gente curtiu muito fazer, que a gente se deu conta da importância que tem a gente olhar com cuidado que a gente olha o mercado brasileiro. E assim, a experiência de comunicação com empregados no Brasil, ela é muito sofisticada. Você vai para a Europa, os contextos são muito menorzinhos. São. Quando você olha para os Estados Unidos, ainda a gente não está defasado. Foi-se o tempo que eu saía do Brasil para ir em congresso americano, para a gente ver coisas que vinham pela frente, né? A gente tá no mesmo... Tá ali, igual para igual, né? Tá junto. Então, a gente poder exportar um pouco o nosso jeito de pensar e de fazer, que é um jeito também muito característico, né? Então tá sendo...
E o que é a comunicação interna para você? Hoje mudou muito mediante todos os acontecimentos, os líderes que estão chegando com uma visão nova, as plataformas estão obrigando o meio está obrigando as pessoas a fazer de maneira diferente, ou não, ainda é a mesma coisa? Porque eu particularmente sempre enxergo as pessoas antes dos meios e das plataformas, porque eu acho que elas sempre vão ser primeiras, né? É isso que eu ia falar, nós somos o meio no final das contas, né? Sim, inevitavelmente. E aí o convite é diferente, eu acho. Antigamente a gente tinha uma situação que a gente esperava o que vinha, né? Então a gente estava ali para ouvir o que a empresa tinha a dizer. E o que vem mudando é que era a gente só um comunicado, né? E assim, talvez porque, enfim, o contexto era um contexto de, né, que a gente vem, né, do estilo brasileiro de administrar, que me diga o que eu preciso fazer. E aí com o tempo a gente vai tendo uma experiência fora da empresa de participar, de criar, né, da gente ser a notícia. E óbvio que a gente é um só. Então, se eu tenho uma experiência que é viva, que é atraente, que é bacana, que é protagonista fora da empresa, por que lá dentro seria diferente? Então, a gente chega no contexto das organizações com o desejo de participar, de criar, de ouvir, de ser notícia. E aí, o meio interno vai se ajustando. Então, não é à toa que crescem as oportunidades de rede social corporativa, crescem as oportunidades de diálogo, cresce a demanda por falar de sentido e propósito. Mas aí falar de sentido e propósito dentro da empresa não vai virar a mesma coisa que a antiga missão, visão e valores, que virou aquele quadrinho na parede, que é tão discurso vazio quanto... Então, pode até ser, viu? Qualquer outra coisa. Vá nessa direção. Agora, para muitas empresas e para muitas pessoas, não é um quadro vazio, né? Outro dia a gente estava tendo uma discussão no LinkedIn sobre isso. Porque eu não gosto, não sei quem lá colocar. Eu acho que o departamento não deveria se chamar recursos humanos, deveria se chamar não sei o quê. Porra, puta discussão sem função alguma. Porque o que vai determinar a utilidade ou não do departamento, o departamento podia se chamar Paraíso dos Hula-Hulas. Vai ser a prática. Da forma como eu dou nome às coisas, expressa a minha relação com elas, né? Ela expressa a relação, mas desde que a ação acompanhe é isso mesmo, a nomenclatura. Agora ela ajuda de alguma forma. Então, vou dar um exemplo com você que eu acho lindo, que é o que eu ia te perguntar antes. Por exemplo, quando você nomeou o seu livro, Comunicação com Empregados, não teve gente que veio te encher o saco? Não, que vem. Então, não encheu o saco. Que veio falar assim, mas você está chamando de empregados. E a gente fez de propósito. Mas não são colaboradores. Mas não são funcionários. Eu adoro falar sobre isso. Conta pra mim. Mas você está diminuindo eles, você está não sei o quê. E agora? A gente pensou, a questão, o comunicação com funcionário, a palavra funcionário vem de funcionalismo público. Colaborador é um jeito de tratar, né? Assim, tô dando nome àquilo que eu entendo que é a relação que deveria existir dentro de casa. Agora, empregado é aquilo que me faz ter uma carteira assinada, que faz... Enfim, é a relação de fato. Por que ela dói? Então, E assim, eu tenho comunicação com a mídia, eu tenho comunicação com todos os meus stakeholders. E de repente eu tenho comunicação interna. Cadê o sujeito da relação? Então a gente, põe empregado aí na conta, porque a gente precisa lembrar quem é o sujeito da relação. Senão a gente começa a perder os lastros, né, da relação. Então a gente começou a chamar de comunicação com empregados. E assim, soava esquisito até pra gente. Sim, lógico. Mas isso que era o bacana, quer dizer, o que tá de errado de falar isso? Né? O que a gente foi perdendo com o tempo que torna isso um tabu? Então a nossa decisão... Por que é um tabu, né? Falar que é um empregado. Então nossa decisão, ela veio muito por aí. Vamos colocar as coisas nos seus lugares certos. Eu não deveria achar esquisito me chamar de empregado, chamar o outro de empregado. Porque a relação de emprego devia ser boa. Né? O trabalho é tão central na nossa vida, por que ela dói? Eu fiz outro dia um workshop para um grupo de executivos C-Level. E em determinado momento que você está passando umas coisas soft skill, soft, mas que você sabe que vai fazer uma diferença brutal, que vai facilitar a vida do cara, sabe? E você vê o cara ali assim,
Então, o que eu acho? É. Antigamente, veja, vira e mexe eu tenho turmas da faculdade me chamam para dar aula só para CEO. Tá. Vamos combinar que isso não existia no passado. Não existia. Então, assim, o cenário é mais positivo. Sim. Antigamente a gente não. Essa conversa era uma conversa de cargos que se iniciavam, certo? Não era uma conversa de Média gerência. Exato. É. E agora não. Agora é preocupação do executivo. Certo? Agora, exatamente. Então, eu acho que agora é mais produtivo nesse sentido. Isso com certeza. Antes a gente não tinha essas turmas, agora eu tenho turma tipo diretoria completa fazendo. Agora, quando eu vejo uma cara dessa, do tipo que eu tô fazendo aqui, eu quase tenho uma leitura de tipo, isso aqui é tão simples, por que eu não vi antes? Então, uma autopunição, né? Porque a comunicação, no final das contas, ela depende muito de disciplina, de atenção ao outro, né? São coisas que, teoricamente, eu não preciso de dinheiro, eu não precisa de investimento. Por inteiro. A empresa não precisa investir, não precisa trazer maquinário, não precisa mudar metodologia, não precisa de nada, cara. Mas quando a gente começa a ter esses laços de confiança mais frágeis, aí se gasta muito dinheiro para corrigir. Exato. Então eu acho normal que um CEO coloque a sua atenção nisso, porque ele de alguma maneira ele está salvando o dinheiro da empresa e permitindo que eu acho que a gente não pode esquecer que por trás de um nome fantasia tem um treco que se chama razão social. Sim. A razão social tem a ver com aquilo que eu entrego de valor na sociedade, que também passa pelo que eu gero de valor dentro de casa, porque isso se torna, se a empresa cresce, ela se torna uma referência de um jeito de atuar, de um jeito de fazer. Exato. E assim por diante. Então, é uma responsabilidade. Então, você usou a palavra que a responsabilidade não é da área de comunicação. Não, eu acho que o nosso papel nas organizações tem muito a ver com criar essas dinâmicas. Para mim, o que eu falo é que a área de comunicação ela faz a curadoria, né, daquilo que é interessante ser informado sobre a empresa, mas que a comunicação quem faz são as lideranças, todo mundo e principalmente as lideranças. E olha, eu vou mais além, eu acho que curadoria é papel, mas eu acho que articular sentido é a pegada. Lógico. E aí, assim, claro... Olha eu querendo discutir comunicação com Viviane, mano. Olha o mussarela. Olha o mussarela querendo discutir comunicação. A manchete, mussarela tenta discutir comunicação com Viviane Mansi. Ai, esse mussarela, cara. Então, eu acho que, primeiro, você não tem uma área sozinha que possa fazer isso. Lógico. Então, embora exista uma certa rixa, uma coisa meio esquisita da área de comunicação com as demais áreas, precisa ser parceiro de RH, precisa ser parceiro de TI. A gente sofre de uma coisa que, assim, eu ouço muita empresa falando, mas a comunicação aqui não é estratégica. Mas, minha gente, você coloca um diretor de RH para dialogar com o analista de comunicação, não tem nada contra o analista de comunicação, só que ele não recebe informação. Ele não está nos fóruns adequados para você entender o que pega na empresa. Então é óbvio que você tem mais risco de a comunicação não ser estratégica, porque a comunicação estratégica depende fundamentalmente de informação. Exatamente. Então, isso. Eu preciso ter uma comunicação mais estratégica, cria fóruns para as pessoas trafegarem. Não quero criar um diretor de comunicação. Coloque as pessoas que lá estão, tanto faz o nome do cargo delas, para trafegar nos mesmos ambientes. Exatamente. Isso ajuda a comunicação a ser mais eficiente. Canal faz parte da jogada, não dá pra não ter canal, só que ele não pode ser só isso. O canal, eu não posso discutir o que eu tenho que dizer dentro de casa a partir da visão do canal. O canal que, de certa forma, dá suporte, ele me ajuda a comunicar aquilo que é narrativa da empresa, daquilo que eu quero fazer de fato. Então, quando a gente começa a embolar essas coisas, aí fica um pouco mais difícil. Agora, é um campo de oportunidades enormes. Gigantescas, né? Porque quando a empresa se dá a oportunidade. Claro. E se dá a oportunidade até de errar agora, hoje em dia, né? Errar, todo mundo erra todo dia, né, gente? Não é? Agora, uma coisa são pequenos erros, outras coisas são erros faraônicos. Não é isso. Eu acho que assim. Mandar um empregado embora por telegrama, não me parece ser um erro pequeno. Exato. E é engraçado como é que as pessoas não veem isso, né? Eu acho que é normal. O fofo não é normal. A gente normaliza coisas que, valha-me Deus, né? Você acha que hoje em dia esse acesso às redes sociais em geral
as pessoas... O LinkedIn tá engraçadíssimo. Você tem consumido? Tenho, eu participo. Aliás, você sabe que hoje criei a minha série no LinkedIn. Criou? Criei. O LinkedIn me convidou, eu fiquei 3 meses andando atrás de eu mesma pra ver, gente, mas sobre o que eu vou falar, Jesus Cristo? E hoje eu decidi. E tá lá, o primeiro post de uma série. E o que é? Ele vai se chamar Vai com Tudo, Vai por Inteiro. Boa! Para falar justamente dessas questões organizacionais. Legal. Fundamentalmente porque, óbvio, desafio todo mundo tem, gente, sim, né? Lógico. Para todos. Agora, a forma como a gente lida com desafios faz diferença. Totalmente. Então, se a gente quer um ambiente organizacional melhor, eu vou usar esse espaço para falar sobre essas boas práticas, sobre as angústias, porque senão também parece que só a gente sofre, né? Porque assim, o sentimento é só meu, dos outros não dá, porque tá tudo certo. Aí eu olho todo mundo vibrando, né, com uma vida linda nas redes sociais e falo, por que só eu tenho problema? No caso não, todo mundo tem problema. Só que a gente lida com os problemas de forma diferente, né? Eventualmente. Então, vai ser para falar sobre isso. Pô, que demais, hein? Que legal, estamos chegando. Estamos chegando. E eu vou te deixar no seu trabalho. Gente, é tudo mentira, viu? Hoje eu não fui, mas é porque eu tô tentando. A gente tá o quê? São 6 meses? Mais ou menos. Mais ou menos uns 6 meses que a gente tava combinando e aí deu loucura na minha vida, deu loucura na vida dela. A gente se falou agora e aí falou, vamos hoje. Foi bem assim, né? Basicamente. Vamos hoje. Só que hoje é um sábado, pra vocês terem ideia. E viemos sem pauta. Eu não sei nem pra onde eu olho. Tem sem uma coisa aqui, pauta, uma coisa aqui, eu tô olhando pra sem pauta, sem nada. E eu fiquei muito feliz, Viviane, que você aceitou. Feliz de fazer tudo isso num cara, e o mais legal, né? Porque a gente tava conversando e combinando, então vamos fazer e tal, não sei o que, aí paramos de conversar. Aí deu na minha cabeça que, porque a Viviane trabalha na Corolla agora, né? Toyota. Todos na Corolla. Na Toyota. É menino, né? Menino dirigindo, conversando e fazendo texto ao mesmo tempo. Trabalha na Toyota. E aí eu lembrei que tem, né, alguns compliances, né, muito importantes. Ia pegar meio mal eu estar no meu carro da concorrência. Da certo, concorrência. Gente? Aí eu peguei e mandei um recado pra ela. Falei, e o melhor de tudo, você vai estar num Corolla. E ela, eu tava pensando nisso agora. Senão a gente ia pegar carona no meu carro, não tem problema. Exatamente, mas foi ótimo, cara. Então, Viviane, muito legal. Eu acho que é importantíssimo a gente ter essas conversas, acho que é importantíssimo o trabalho que você faz, apesar de eu e você, a gente não ter esse contato diário, né, esse contato direto, mas eu sempre acompanho suas coisas, e acho que vira e mexe a gente, né, manda alguma coisa um pro outro, a gente se fala e tal, e acho que é importante essa inquietação, só para usar a palavra que eu usei no começo da nossa carona, essa inquietação e essa vontade de fazer as coisas, porque eu acho que é só assim que a gente chega num mundo melhor. Isso mesmo. E fazer as pessoas, acho que por mais nãos, por mais líderes que não queiram se comunicar, eu acho que a nossa missão e a nossa vontade, ela é muito maior do que tudo isso, não é? Definitivamente. E comunicação faz tão parte da nossa vida, faz tão parte da vida das organizações, que eu acho que não tem mais quem não queira. Tem gente que sabe mais e sabe menos o como. E aí a gente entra, né, como facilitador desse processo. Aí eu acho que a gente, de fato, faz uma contribuição grande, né, valiosa, para as organizações serem mais bem-sucedidas e as pessoas mais felizes. Tchau. Tchau. Muito obrigado. Eu que te agradeço. Desce. E o mais legal, Viviane, é que eu vou sair andando com o carro. Muito bem.